Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Lid, direto do Vale, e hoje a gente vai falar sobre queerbaiting. O que é queerbaiting e por que a gente precisa falar sobre isso? Começando bem do início, queerbaiting é a junção dos termos queer, que é um termo guarda-chuva para falar de orientações sexuais e identidade de gênero que fogem da cis-heteronormatividade. Então seria basicamente todas as letras do LGBTQIAP+, e bait, que significa isca. Se a gente fosse aportuguesar mais ao pé da letra, a gente poderia chamar de isca LGBTQ+. Mas eu prefiro usar o termo pega-poc, porque explica bem qual é a ideia. Vamos pensar numa palavra próxima, que é o clickbait, que seria uma isca de cliques. Então imagina lá que você está no seu Facebook, rodando o feed de notícias, e aí você vê uma notícia assim: coloquei Mentos na Coca-Cola e isso aconteceu. Você fala, nossa, o que será que aconteceu? E aí você clica para descobrir. Um outro exemplo seria: Ludmilla falou uma coisa horrível sobre a Anitta. Aí você fala, nossa, o que a Ludmilla falou? Só que aí você clica no link e você descobre que a Ludmilla falou só não fede nem cheira 0 grau. Nem falou nada tão assim sobre a Anitta. Mas o título sensacionalista tá ali pra fazer você clicar. Então seria isso, uma isca de clique. Não importa se aquele conteúdo é bom, traz realmente informação ou não. O importante é fazer você clicar. O queerbaiting é uma ideia bem parecida e por isso que eu chamo de pega-poc. Então a ideia é que a POC tá lá no catálogo da Netflix procurando alguma coisa para assistir e ela ouve que numa série tem um casal LGBTQ+, vai lá e clica para assistir. Só que aí ela descobre que esse casal aparece num total de 2 minutos em só um episódio da série. Um bom exemplo disso seria a série Killing Eve. A partir da 3ª temporada, já ficou mais difícil falar que é uma série pega-poc. Não vou contar porquê, pra não dar spoiler. Mas vamos pensar nas 2 primeiras temporadas. Você tem lá a Eve, que é uma detetive, e a Villanelle, que é uma psicopata. E a série gira em torno da Eve tentando encontrar a Villanelle e uma tensão sexual entre as duas que nunca fica claro se é realmente um interesse romântico ou não. É um exemplo de pega-poc porque nunca a série assume se tem algo de sexual ou romântico ali, fica sempre no ar. E mesmo que isso seja uma premissa para manter a trama da série, chega uma hora que fica só vazio, que só dá essa sensação de uma série que não quer assumir se tem um interesse romântico entre elas ou não. Ah, mas então se tiver 2 personagens que eu acho que seriam um bom casal e começo a shippar, isso é queerbaiting. Não. Qual que é a diferença entre shippar e a série ser uma série pega-poc? Quando você shippa, são às vezes 2 personagens que não necessariamente têm algum tipo de envolvimento romântico, e você vai lá e fala, nossa, imagina se eles fossem um casal, e torce pra isso. Quando a gente fala de uma série pega-poc, é uma série que dá indícios de. Então, é uma série que teria tudo para que aqueles 2 personagens fossem um casal e se relacionassem, mas não se relacionam. E que se você trocasse o gênero de um dos personagens, esse relacionamento aconteceria. Exemplo, é até difícil para mim dar esse exemplo porque é uma série que eu gosto muito, mas vamos pensar em Xena. Você tem aquele relacionamento entre a Xena e a Gabrielle que nunca fica bem claro se elas são um casal ou não. Se a Xena fosse um homem, claramente a Gabrielle seria o interesse romântico da Xena. Então essa é a diferença. Quando você shippa, não necessariamente tem nada entre os personagens. O queerbait acontece quando tem todos os indícios que é pra ter alguma coisa e o envolvimento só não acontece. Tem alguns tipos de queerbaiting que a gente vê bastante em séries e filmes. O primeiro tipo são séries e filmes que querem atrair o público LGBTQ+, sem perder o público conservador. Quem sempre tá nesse tipo de série é o Steven Moffat.
Então a gente tem o primeiro exemplo, Sherlock, onde você tem ali uma tensão entre o Sherlock e o Watson, mas não passa daquela tensão. Outro exemplo de uma série que o Moffat estava envolvido era Doctor Who. Então nas primeiras temporadas de Doctor Who, quando o Moffat ainda estava envolvido, a gente tinha algumas insinuações. Por exemplo, o Doutor com o Capitão Jack e o Doutor com o Master, onde sempre ficava aquela tensão entre os dois, uma piadinha aqui, outra ali, mas nunca realmente se desenvolvia aquilo. O segundo tipo é quando a questão LGBTQ+, é dita fora das telas. A rainha de fazer isso é a J.K. Rowling, que além de transfóbica também adora fazer um queerbait. Ela já disse nas redes sociais dela que o Dumbledore é gay, mas isso não era insinuado de nenhuma forma nos livros e nos filmes. E quando saiu o filme dos crimes de Grindelwald, todo mundo imaginou que finalmente ia ser retratada a história do Dumbledore com Grindelwald, mas isso só ficou insinuado no filme. E um outro exemplo recente também foi a personagem Valkyria em Thor Ragnarok, onde a atriz que faz a personagem disse que entendia a Valkyria como bissexual, mas quando o filme saiu, não tinha nenhuma insinuação ou menção sobre isso na história. Então não adianta só você dizer que um personagem é, se na hora de você retratar aquilo não tá. Se a pessoa vai no cinema ver Thor Ragnarok, querendo ver a bissexualidade da Valkyria, isso não tá na tela. O terceiro tipo é o relacionamento intenso demais, seja pro bem ou pro mal. Então, você tem ou aquele relacionamento que é um ódio muito grande, que beira uma obsessão, que é o caso de Garota Infernal, onde você tem a personagem da Megan Fox e a personagem da Amanda Seyfried, que tretam o filme inteiro, mas tem uma cena que elas se beijam. E isso vai até pro lado da fetichização, porque elas tretam e tem aquele momento que elas se beijam, pra você poder chamar o público falando, olha, você vai ver a Megan Fox beijando a Amanda Seyfried. Mas a gente também tem os casos das amizades intensas demais. E pra mim o maior exemplo disso é Naruto e Sasuke. Quem já assistiu Naruto sabe que as únicas coisas que o personagem principal fala é Sasuke e Datebayo. O Naruto passa 500 episódios falando do Sasuke, procurando o Sasuke, sentindo falta do Sasuke, tendo flashback com o Sasuke. Gente, isso não é uma amizade. Então, você tem aquele relacionamento que já deixa de ser uma amizade, mas que nunca é assumido que é algo a mais. Tanto que, pra mim, o Naruto tem um casamento de fachada e, na verdade, ele vive com o Sasuke, em algum lugar escondido. Porque não é possível. E entra aquilo que eu falei no começo. Se o Sasuke fosse uma mulher, claramente o Naruto e o Sasuke seriam um casal. E a gente tem a mesma coisa acontecendo agora em Boruto, onde a gente tem o Mitsuki que gosta demais do Boruto. O Mitsuki fala que o Boruto é o sol dele, que se o Boruto sair da vida dele, ele não vai ter motivo pra viver. Gente, eu não chego pra nenhuma amiga minha e falo que ela é o meu sol e que se ela sair da minha vida eu não vou ter motivo pra viver. Então é sempre esse relacionamento intenso demais, mas que nunca é assumido como um relacionamento romântico. Isso acontece demais em amizades entre mulheres. A maioria dos produtores, roteiristas de Hollywood são homens, que retratam amizades femininas da maneira como eles acham que elas são. Tem um texto da Preta e Nerd muito bom sobre isso, que eu vou deixar aqui na descrição, e que traz bem essa ideia de você retratar uma amizade de uma maneira que é mais do que uma amizade. E ela traz o exemplo do segundo filme da série Descendentes, onde você tem a Mal, a personagem principal, cantando uma música com a amiga dela, que se você não conhece o contexto do filme, você vai achar que é uma música de duas pessoas que se amam se separando. E a gente também tem o caso de Glee, com a Brittany e a Santana,
que no começo elas eram amigas que ficavam de vez em quando, reforçando essa fetichização, essa ideia de que as amigas que se pegam, mas sem deixar de ser hétero, né? Porque não pode ser bi nas séries. Ela é hétero e só gosta de pegar de vez em quando a amiguinha. E elas só se tornaram um casal depois dos fãs criticarem muito. O quarto tipo são os relacionamentos mal desenvolvidos. Então você tem lá um filme, uma série que até tem um casal LGBTQ+, que realmente é dito como um casal, mas que ele não é bem desenvolvido. E quem é rainha em fazer isso é a Globo. Então, se a gente lembrar, teve a novela onde a gente tinha o Félix e o Carneirinho. E nossa, foi o maior bafafá, porque ia ser o primeiro beijo gay da Globo, da história da Globo. E a gente realmente teve o beijo entre os dois, mas foi um beijo super xoxo, perto dos outros das novelas. E isso aconteceu mais ainda quando a gente teve o casal lésbico na novela Em Família, que era feito pela Giovanna Antonelli e a Tainá Miller. Elas se beijam, elas chegam a casar, e aí depois do casamento, na lua de mel, mostra elas uma pegando no rosto da outra e fazendo uma ciranda e girando juntas. Eu fico, nossa, Globo, parabéns, você descobriu como as lésbicas transam. Um casal heterossexual teria tido uma cena muito mais, pelo menos se beijar, pelo menos dar a entender que eles estavam na lua de mel deles. Mas o casal lésbico não, fica lá ciranda cirandinha. O último tipo é quando você tem um personagem LGBTQ+ mal desenvolvido. Então, às vezes esse personagem nem tem um relacionamento romântico necessariamente. Ele tá lá, ele é LGBTQ+, mas ele não é bem desenvolvido. Um caso clássico é o cabeleireiro gay, o amigo gay, que tá lá basicamente só pra ouvir os dilemas da mocinha e aconselhar ela. Ele não tem família, ele não tem trama própria, ele tá lá só pra ajudar a mocinha. Olha a diferença disso pra um personagem como o Titus de Unbreakable Kimmy Schmidt, por exemplo. O Titus, ele ajuda bastante a Kimmy, mas ele tem toda uma trama só dele. Ele é um personagem extremamente amado, ele tem a carreira dele, ele tem os relacionamentos românticos dele. Ele não é só o confidente. E por que isso é uma questão? Por que a gente precisa falar sobre queerbaiting? O queerbaiting gera uma representatividade nas séries e nos filmes que não é uma representatividade positiva ou real. Os produtores, escritores perceberam o quanto a população LGBTQ+, tem poder monetário dentro da lógica capitalista que a gente vive, quer esse público consumindo as obras deles. Querem o que a gente chama de pink money, que seria o dinheiro da população LGBTQ+. E por isso eles colocam lá o casal, o personagem, mas não tem uma preocupação real de desenvolver esses personagens ou de representar da forma correta. E isso leva a um outro problema também, que é o desserviço para a comunidade LGBTQ+, onde você coloca o personagem e você retrata de uma forma que reforça estereótipos, que traz informações erradas sobre aquela questão. E coisas que a gente batalha todos os dias para as pessoas entenderem, vem um grande veículo de mídia e leva um monte de informação errada. É o caso, por exemplo, do personagem trans que foi retratado pela Globo, onde quiseram discutir a questão da transexualidade, mas trouxeram uma série de informações erradas. E a representatividade que isso traz é pouca, não é o suficiente para preencher a lacuna que a gente sente. A gente sente falta de se sentir representado, mas a gente quer se sentir representado de verdade. Não é 2 minutos num filme de 2 horas. Não é um casal que mal se abraça e se beija. Não é um filme que traz um monte de informações erradas e reforça estereótipos. A gente quer uma representatividade que seja real. E aí eu deixo aqui a mensagem principal desse vídeo, que é: vamos usar o nosso poder de consumo de forma consciente. Vamos dar ibope para quem está representando bem. Vamos dar ibope para produções independentes que estão fazendo esse trabalho.
Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 3 webséries que têm personagens lésbicas. 2, inclusive, disponíveis gratuitamente no YouTube. Então vamos começar a exigir a representação que a gente quer. E falando em representatividade positiva, deixa aqui nos comentários séries, filmes e livros que não são pega-poc, que representam personagens LGBTQ+, com uma representatividade positiva, uma representatividade que a gente quer ter dentro desse tipo de obra. E é isso, pessoal. Até a próxima!